presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Aí então, pronto. Confissão do Antônio Mostre Palocci. Sugestão para o Instituto aí de Pesquisas. Mostre essa foto e pergunte depois. Quer ficar muito... Mostre esse vídeo e pergunte. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Magistrado é encontrado morto. É isso mesmo. O corpo do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, foi encontrado nesta terça-feira em uma região de mata próxima à Vista Chinesa, na zona sul do Rio de Janeiro. O magistrado estava desaparecido desde o dia 14 de abril. De acordo com informações da polícia, não foram identificados sinais aparentes de violência no corpo. O cadáver foi localizado próximo a uma trilha na região da Floresta da Tijuca e será submetido à perícia do Instituto Médico Legal, responsável por esclarecer a causa da morte. As investigações apontam que Alcides Martins foi visto pela última vez no dia do desaparecimento após sacar R$1.000 e embarcar em um táxi com destino a Mirante da Vista Chinesa. As buscas foram conduzidas por equipes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Após a localização do corpo, agentes da Delegacia de Homicídios da capital realizaram o isolamento da área para os trabalhos periciais. O magistrado integrava o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, embora estivesse afastado das funções desde maio do ano passado por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Gilmar Mendes derruba decisão contra petista e atinge Deltan Dallagnol. É isso mesmo. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal anulou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que determinava a remoção de postagens feitas pelo deputado federal Zeca Dirceu contra o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol. Nas publicações questionadas, Zeca Dirceu afirmava que Dallagnol segue inelegível e teria sido pego tentando desviar 2 bilhões de recursos públicos. Ao analisar o caso, Gilmar Mendes concluiu que as manifestações estavam fundamentadas em fatos públicos, decisões judiciais e documentos oficiais, não configurando desinformação nem propaganda eleitoral antecipada negativa. A ação chegou ao STF depois que o TRE do Paraná determinou a exclusão das postagens das redes sociais do parlamentar petista. Na avaliação do Tribunal Eleitoral, o conteúdo poderia induzir o eleitorado ao erro ao sugerir que Deltan estaria impedido de disputar as eleições de 2026. Ao revogar a decisão, Gilmar Mendes afirmou que o entendimento do TRE contrariava precedentes já consolidados pelo Supremo sobre liberdade de expressão e debate político. Segundo o ministro, as publicações produziam interpretações baseadas em decisões oficiais da Justiça Eleitoral. Primeiro, que Gilmar Mendes deveria ser impedido para julgar um caso sobre Deltan Dallagnol, já que ele já deu diversas declarações públicas atacando os procuradores da Lava Jato. Gilmar Mendes, como sempre, ajudando o lado dos corruptos. Nenhuma novidade. IPL aciona o TSE para barrar pesquisa eleitoral que exibiu áudio contra Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. Partido acusa o Instituto Atlas Intel de induzir eleitores a erro por meio de um questionário focado em desgastar a imagem do senador. Uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro entre os principais nomes na disputa presidencial de 2026. No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 44,8% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 33,2%. Num eventual segundo turno, Lula aparece com 48,9% das intenções de voto contra 41,8% de Flávio Bolsonaro.
O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 18 de maio, com mais de 5.000 eleitores. Segundo o Instituto, a pesquisa foi feita depois da divulgação de mensagens em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro ao ex-dono do Master, Daniel Vorcaro. Depois da divulgação do levantamento, o Partido Liberal acionou o Tribunal Superior Eleitoral para suspender a divulgação da pesquisa. A legenda alega que o levantamento teria tentado induzir eleitores contra o senador Flávio Bolsonaro. Segundo o PL, os entrevistados foram obrigados a ouvir áudios de conversas vazadas entre Flávio e Vorcaro. De acordo com a ação, o questionário teria dedicado 8 das 48 perguntas ao caso envolvendo o Master e criado um cerco psicológico para gerar reações negativas contra o senador. O PL afirma que a pesquisa trocou a medição estatística por propaganda negativa. A defesa de Flávio Bolsonaro pede que o TSE suspenda a divulgação da pesquisa e determine a entrega de todos os microdados, áudios, transcrições e laudos de autenticidade utilizados pelo Instituto. O CEO da Atlas Intel, André Roman, negou irregularidades e afirmou nas redes sociais que não há nenhum problema metodológico na pesquisa. André Marcília, o PL, então, acionou o Tribunal Superior Eleitoral em relação a essa pesquisa que foi divulgada hoje pela Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, Marcília. E já quero te ouvir se há realmente subsídios aí para questionar, uma vez que, segundo ali o Partido dos Trabalhadores, e a gente teve acesso à pesquisa, foi incluída também a questão, uma pergunta relacionada ao áudio, né, essa troca de mensagens entre Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro, como é que isso pode impactar no resultado das pesquisas, na corrida eleitoral. E assim, eles pediram para cancelar, para suspender a pesquisa, mas ela foi publicada na manhã de hoje e foi extensamente divulgada em todos os veículos de comunicação ao longo de todo o dia, Marcília. Pois é, veja, essa pesquisa, né, todo o debate que tem sido feito sobre ela é muito mais sobre o formato e a metodologia do que sobre o seu conteúdo ou o objeto da pesquisa. Isso já mostra que não foi legal, não foi bom. Né? Quando você faz uma pesquisa e a atenção é voltada para a metodologia e não para o seu resultado, tem coisa aí, é que nem juiz, árbitro de futebol, né, que chama mais atenção para si do que para o jogo ou para os jogadores. Quando isso acontece é porque não deu certo, não foi bacana, não foi correto. Claro que pesquisas gozam de liberdade de expressão, claro que pesquisas têm o direito de interferir no debate público, mas você precisa ser transparente sobre como essa interferência vai se dar. Porque aqui o que foi mais questionado, né, houve diversos questionamentos a respeito da metodologia da pesquisa, mas o que mais chama a atenção é que parte dos entrevistados, ou os entrevistados pela pesquisa, receberam o áudio. Então era mais ou menos assim: você conhece o áudio do Flávio? Né? Se não conhece, está aqui, ó, ouve e me diz o que você acha do áudio. Veja, isso não é uma metodologia adequada. A pesquisa devia ser assim: você conhece o áudio do Flávio? Não, não conheço. Obrigado, acabou a pesquisa. É isso, porque a pesquisa mede. Ela mede a informação, ela não informa. Quem informa é o veículo de comunicação. E essa é uma diferença básica. Tanto a pesquisa quanto o veículo de comunicação tem direito a veicular informações, a debater, etc. Mas quando você envelopa a sua pesquisa de pesquisa e não de veículo e não de informação, você está dizendo para o teu público que a sua comunicação, quando é uma pesquisa, é de medir. Você está aferindo o impacto ou o alcance de um ato. Você não está promovendo o ato. E aí essa confusão ficou na mesa, no tabuleiro do debate político. As pessoas que não conheciam o áudio conheceram ou passaram a conhecer não pela imprensa, não pela opinião dos analistas ou colunistas, e sim pela pesquisa. E aí, nesse momento, a pesquisa deixou de ser uma pesquisa e passou a ser um ato político. E por criminoso. Pois é, e por essa razão eu entendo que ela pode sim ser questionada, porque ela tem um impacto não mais enquanto pesquisa, mas como ato político. Pesquisa não pode ser ato político. E esse é o ponto que me parece que está sendo questionado e corretamente questionado. Claro que a pesquisa não tem como ser retirada, aqui a gente está diante muito mais, né, de um gesto simbólico, mas
até para devolver o questionamento, a pesquisa enfim, foi feita, e depois tem um questionamento a respeito dela, e você cria um embate de ruídos, né, a respeito do fato. Mas é muito ruim que a primeira, ou no lançar da campanha ou das campanhas, nós já tenhamos uma confusão como essa promovida por essa pesquisa. Que tal se o Instituto de Pesquisa fizesse um levantamento mostrando, vou pedir à produção que tente localizar esse vídeo, é só um entre tantos, mostrando o que disse o ex-ministro, ele já estava preso na época, fazendo a delação que não seria premiada, o Palocci contando como Sim. é que é a história da conta do Lula. Nós temos isso? Eu já pedi para a produção localizar, Augusto, enquanto isso. Simplesmente o Palocci dava tanto para o Lula, abrimos uma conta e tal, depositava. Mostra isso aí pro eleitor, pro entrevistado e pergunta o que ele acha do Lula, então. Faça isso. Ou que mostre no fim, no meio, sei lá, da conversa. Mostra isso. Já ocorreu algum instituto de pesquisa fazer isso? Já ocorreu? É possível achar que essa pesquisa não tem desvio nenhum, não contém nenhuma irregularidade agindo assim? Sim. Esse é o fato inusitado, né, Augusto? Você tem várias citações só da época da Lava Jato, mas tem agora, por exemplo, algum instituto de pesquisa, aliás, o próprio Atlas Intel, a própria Atlas Intel, por que ela não faz com o áudio do Vorcaro dizendo assim, já bloqueou aí? Conseguiu bloquear. É isso aí. Ó, a informações, sim, esse telefone é do Supremo Tribunal Federal, ainda não foi confirmado se pertence ou não ao ministro Alexandre de Moraes. A questão é, se você quer medir a justificativa do responsável pelo Instituto, né, que foi só no final que foi feita a pergunta e tudo mais, então você não precisava fazer essa pergunta. Você já tem a resposta do eleitor. Tá bom, você perguntou. E outra, ele vai se informar pelas vias que ele tiver. Ele responde a partir das informações que ele recebeu. Porque é assim que todo mundo vai às urnas lá no começo de outubro, se não me engano, dia 4. Com as informações que você recebeu ao longo desse tempo. Você, né, não precisa ser induzido. Ah, mas foi no final e não foi no começo. E como foi feita a pergunta especificamente? Esse tipo de coisa que precisa ficar muito claro. E vai fazer outras? O Instituto vai fazer, por exemplo, em relação a isso? E agora, em relação ao Lula? Vai perguntar também, você acha que o presidente dando conselho para um banqueiro corrupto, agora preso, investigado na operação do Banco Master pelo Supremo Tribunal Federal, com o candidato não, já escolhido presidente do Banco Central, espero que vai ter um presidente do Banco Central novo, então não vendo o banco, você acha? É esse o tipo de coisa. A questão é a paridade de armas, sabe? O jogo precisa ser justo. Precisa ser justo, ou seja, há pouco a gente falava sobre vazamento. Se vazou de um lado, vaza do outro, porque senão só bloquear os vazamentos agora não é justo. Porque já privilegiou um lado e o outro. Vai arcar com esse ônus. O ano no Brasil é muito especial. Nós estamos em maio, final de maio. Daqui a junho, julho, agosto, setembro, ou seja, 4 meses e alguma coisa, nós temos uma eleição. E as pessoas vão chegar com o que elas receberam. Daí que defendemos há pouco que se levante esse giro de coisa que já está sendo investigada no Supremo Tribunal Federal, em relação ao Supremo, em relação ao governo Lula. E que se volte de novo, para mim o escândalo maior está no Palácio do Planalto, na sala do presidente da República, com o presidente dando conselho para um banqueiro. Ô Ana, deixa eu pedir para a nossa produção para a gente compartilhar na tela também com a nossa audiência. O Oeste teve acesso ao questionário da Atlas Intel e aí na pergunta 48 eles dizem o seguinte, tá aí, a gente inclusive exibe na tela. Convidamos você a avaliar o conteúdo do seguinte vídeo. Por favor, segure o botão para começar, arrastando para a direita quando estiver avaliando de forma mais positiva e para a esquerda quando estiver avaliando de forma mais negativa o conteúdo, e é justamente o áudio de Flávio Bolsonaro conversando com Daniel Vorcaro. E a gente percebe ali embaixo desse quadrado, Ana, tem uma tarja escrito terrível, aí vai mais para o meio, tem uma bolinha azul neutro e mais à direita excelente.
excelente. Então a pergunta pedia ali para o participante arrastar, né, o botão mais para a direita, avaliando de forma positiva, indo para excelente, mais para a esquerda, indo de forma negativa em relação a esse áudio, a esse conteúdo que foi incluído numa pesquisa de intenção de votos, Ana. Paula, eu ia falar exatamente o ponto que o Piotr tocou, porque na paridade de armas, porque no esporte existe uma expressão chamada level playing field, ou seja, o mesmo nível para todo mundo. É por isso que nós brigamos tanto contra homens praticando, competindo com mulheres no esporte feminino, porque não há o level playing field. Não há uma paridade, porque o corpo masculino é muito mais forte do que o feminino em várias coisas, né? Não vou entrar nisso aqui. Então, não houve nessa pesquisa, parece que não houve o level playing field, porque se você vai perguntar sobre o áudio do Flávio Bolsonaro, tem que perguntar também exatamente o que o Piotr disse que eu escrevi aqui. Você sabia que antes do Galípolo se tornar presidente do Banco Central, que foi uma indicação do Lula, o Lula disse para o Vorcaro não vender o Master para o BTG? Você sabia que o Lula fez tantas e tantas reuniões fora da agenda oficial presidencial? Você sabia que o Messias, por exemplo, ele disse isso agora, antes de participar da sabatina do Senado? Você sabia que o indicado para o Supremo do Lula, ele é a favor do aborto? Ele é a favor da liberação das drogas? Porque isso, por exemplo, conta muitíssimo, muitíssimo para o eleitor. Peraí. Então, eu vou votar em um presidente que agora tem 1, 2, 3 indicações para o Supremo, e esse atual presidente quer colocar alguém no Supremo para legislar a favor do aborto e a favor das drogas. Esse foi um ponto aqui, Paula, nos Estados Unidos. Teve gente aqui nos Estados Unidos que lá atrás, em 2016, não gostava de Donald Trump e votou em Donald Trump apenas e unicamente, exclusivamente, principalmente a ala dos evangélicos aqui, porque o Donald Trump, ele colocaria 2 juízes na Suprema Corte americana, e o aborto era, sim, a reversão, né, das leis abortivas era um ponto muito importante para o eleitorado conservador. Donald Trump acabou indicando 3. Esse tipo de pergunta não entra nas pesquisas. Você sabia que o presidente esse ano eleito colocará 3 ministros no Supremo Tribunal Federal? Você sabia que os indicados do Lula, assim como o Flávio Dino, eles apoiam que o Supremo Tribunal Federal legisle em caso de omissão ou silêncio do Congresso? Certeza que essas perguntas não vão entrar. Augusto, nossa produção encontrou o vídeo do Palocci falando sobre Lula. Foi de 2019 esse vídeo. Uma das dezenas de provas, né, de quem é o Lula, sobre quem é o Lula. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Tá aí, então. Pronto. Confissão do Antônio Mostre Palocci. sugestão para o Instituto aí de Pesquisas. Mostre essa foto e pergunte depois. Que ia ficar muito... Mostre esse vídeo e pergunte depois. Ia ficar muito longo se eles mostrassem todos os vídeos de delação premiada. sim, o participante ia desistir no meio do caminho, Augusto. Não conseguiriam fazer, carregando a capivara do Lula, você não faz 3 entrevistas. A questão é a inovação, mas sempre por um lado, né? O inusitado Sempre. dessa pergunta, né?
É esse tipo de coisa que o Instituto, se ele tivesse feito 2 pesquisas, 2 perguntas semelhantes com, obviamente, sentidos contrários, e outra, quem escolhe, podemos mostrar aquele quadro? Terrível e excelente. Por que terrível? Normalmente é bom ou ruim. Médio, bom, ruim. Por que terrível aquela e excelente? tarja ali no Isso final, é indução, óbvio que é indução. O Instituto pode dar a explicação que quiser, mas a palavra terrível... Quem Bem usa observado, terrível viu? no dia a dia? Você fala assim, foi terrível. Não, você fala, foi bom ou ruim. Você vota ou não vota, você gosta ou você não gosta. E tem a carinha feliz e a carinha triste. Isso acabou. O excelente fica até pejorativo, Não, né? Claro, o excelente. claro. Isso aí dizia-se antigamente, né, Augusto? É carregar nas tintas, né? Exatamente. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!